você faz quando dentro de você experimenta um terremoto emocional? Desiste de viver? Se entrega? O ideal é nós procurarmos um profissional de saúde mental, como um psiquiatra e um psicólogo. Mas naquela época, procurar um profissional era um vexame, uma vergonha. E infelizmente eu não procurei. Mas eu procurei algo que me ajudou muito. O mais importante endereço, um endereço que poucos encontram ao longo do traçado da sua história. Um endereço dentro de mim mesmo. Eu comecei a me perguntar: quem sou? O que sou? Por que não consigo controlar meus pensamentos perturbadores? Por que sofro por antecipação? Por que minha emoção é terra de ninguém? Uma rejeição, uma crítica, uma exclusão invade-me e me infecta. E eu escrevia todas as perguntas e procurava as respostas. E ali, a minha dor se tornou a minha mestra. Há um tesouro dentro de você que você não imagina. Há ferramentas incríveis que você pode usar para escrever os capítulos mais notáveis da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre você. Alguns editores me consideram o médico psiquiatra mais lido na atualidade em todo o mundo. Mas o que muitos não sabem, que eu sou um dos seres humanos que mais chorou. Não são os aplausos que eu recebo que sustentam a minha história. São as lágrimas que eu chorei, as rejeições que eu tive, são as perdas que eu sofri. Não tenha medo quando você estiver no deserto. Não tenha medo quando as pessoas te vaiarem, te excluírem e te criticarem. Não tenha medo do caminho. Tenha medo, sim, de não caminhar. Vamos falar agora da sua história. O que tem te levado ao desespero? O que tem te levado a crises emocionais? Quais são as causas que têm conduzido você a asfixiar seu prazer de viver, seu encanto pela vida e, por vezes, ter ideias de tirar a sua própria existência? Lembre-se, você quer sempre viver, você tem fome e sede de se reinventar. Talvez não saiba. Mas quais são as causas psicossociais que têm levado você ao caos? Alguém te abandonou? E daí? Se te abandonou, você deve saber que se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. Alguém te criticou, te excluiu? E daí? Tua paz vale ouro. O resto é insignificante. Alguém cuspiu no seu rosto? Use a saliva para enriquecer a sua história e não para você detestar a vida e fomentar atos de vingança. Porque o ódio, a vingança, a raiva faz mal em destaque ao próprio hospedeiro. O que tem te conduzido você a achar que não vale a pena viver a vida? Bom, eu quero te dizer de maneira clara e convicta, dentro de você, desde quando o relógio da vida começou a contar a sua história, você é profundamente apaixonado pela vida. Talvez você não saiba, mas você tem uma biografia genética e existencial incrível, borbulhante, encantadora. E tem ferramentas dentro de você que, se aprender a usá-la, você nunca mais será o mesmo. Por isso, nunca se esqueça. Segundo a tua biografia genética, há um desejo incontrolável para continuar a sua existência. E você, ao fecundar o óvulo, começou a entrar num processo de multiplicação. Milhares de células nas primeiras horas, milhões nos primeiros dias, bilhões e depois trilhões. Formou um coração, os 2 pulmões, tantos órgãos. 10 trilhões de células constituem um corpo humano médio e nenhuma delas está preparada para morrer. Por isso, quando uma pessoa pensa em tirar a sua vida, existe uma leve taquicardia, aumento da frequência respiratória, nuvens de moléculas clamando: não morra. O coração começa a bater mais forte, dizendo:
Eu fui teu escravo, bombardeei sangue, milhares, centenas de milhares, milhões de vezes para que você tenha uma vida sustentável. E agora você quer me silenciar? Toda a sua genética clama para que você se reinvente e nunca desista de viver, mesmo quando o mundo desaba sobre você. A vida é um contrato de risco. Ganhar e perder, ser aplaudido e vaiado, ser encorajado e excluído faz parte da nossa história. Por favor, não biografe a sua história de maneira inadequada quando você parte, quando você experimenta as emoções mais angustiantes, porque elas te tornam seus alicerces. Antes de namorar alguém, você tem de saber que você deve namorar a vida. Porque se você não namorar a vida, não tiver um romance com a sua própria história, você nunca conseguirá amar, de fato, de forma inteligente e sustentável, as pessoas que estão ao seu redor. Você precisa marcar um encontro com uma pessoa muito importante, que talvez você tenha abandonado ao longo do traçado da sua própria história. Você mesmo. Se você tem dores de cabeça, dores musculares, nó na garganta, é porque teu corpo está suplicando, através desses sintomas psicossomáticos, que você mude o seu estilo de vida. Brinque mais, inclusive com os seus erros, que são suportáveis, com algumas atitudes estúpidas que nós temos, para que você relaxe. É por isso que há muitos miseráveis morando em palácios. Tiveram sucesso empresarial, mas não tiveram sucesso de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. É por isso que, na atualidade, as pessoas que vivem nos celulares, horas a fio, enviam mensagens e os outros não dão like, tem um ataque de ansiedade, tem uma necessidade neurótica de corresponder às expectativas dos outros, perdendo a sua identidade básica, a sua liberdade, a sua autonomia. Você tem de saber, se tem esses sintomas, é porque você se abandonou. E você precisa encontrar esse personagem que está num lugar indigno da sua própria agenda. Você precisa encontrar o mais importante endereço dentro de você mesmo. Aprender a matemática da emoção. Na matemática numérica, se você divide, você diminui. Mas sob o ângulo da gestão da emoção, você vai entender que quando você divide, você aumenta. Quando você divide seus pesadelos, você aumenta a capacidade de superação. Quando você divide os seus problemas, os seus conflitos, as suas crises, você dá mais musculatura para o seu eu se tornar autor da sua própria história, mesmo que os outros não correspondam às suas expectativas. Você se ouve, e quando você se ouve, você elabora mais a sua experiência. O monstro que está dentro de você deixa de te assombrar e você começa a domesticá-lo. Hoje, divida com as pessoas e aprenda a dividir consigo. Converse com seus fantasmas mentais. Pergunte, por que a minha vida perdeu sentido? Por que eu quero deixar de respirar, fechar os meus olhos para a vida? Pergunta, por que a minha dor está me asfixiando? Por que os meus pensamentos perturbadores estão tirando a minha motivação para viver? Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim e quero que aquilo se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação em que teu time, por exemplo, vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que queria ouvir, é claro que aquilo não tem perenidade. Aliás, a felicidade, se marcada pela perenidade, seria impossível. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Isto é, ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos.
A ideia de felicidade sozinha, ela teria que ter uma questão anterior. Se é possível viver sozinho. Que como felicidade, pelo óbvio, só acontece com alguém que vivo está, e viver é viver com outros e outras, como não é possível viver sozinho, a possibilidade da felicidade isolada, solitária, é nenhuma. Para que eu possa ser feliz sozinho, eu teria que ser capaz de viver sozinho. Mesmo a literatura, como Robinson Crusoe, por exemplo, que lida com um homem que está só, mas ele está só depois de ter vivido com outros. Ele traz as outras pessoas na sua memória, na sua história, no seu desejo, no seu horizonte. Não há história de ser humano em que ele tenha sido sozinho da geração até o término. Se assim não há possibilidade, né, de se ser feliz sozinho. Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda a história anterior da humanidade. Todos os 39.950 anos anteriores, desde que o Homo sapiens era sapiens na classificação científica, foram menos do que os 50 anos finais do século XX. Seria a redenção da humanidade, com uma questão. As questões centrais permaneceram. Quem sou eu? Para que tudo isso? Por que eu não sou feliz apenas quando eu possuo objetos? Por que o mal existe? Por que eu não tenho paz em meio a tanta convivência? Nesta hora, não só a religiosidade ela sofreu um revival, como a filosofia passou a ser de novo interessante. E aí, claro, a filosofia como autoajuda, a filosofia como autoconhecimento, a filosofia como autocapacidade, a filosofia como prática sistemática. E de repente a gente tem no final do século XX, em vários lugares do mundo e no Brasil também, casas para estudar filosofia, procura de cursos de filosofia, que embora todos morram, nós somos o único que além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado a essa hora, teu gato está tranquila. Você e eu sabemos que vamos morrer. Desse ponto de vista, não é a morte que me importa porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Nesta hora eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa, ele me porta para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Nesta hora, minha vida, que sem dúvida ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia de quem seja. Tem de si uma ideia completamente acima ou abaixo do que são. Conhece a ti mesmo, ou usando um pleonasmo comum dos livros, conhece-te a ti mesmo, como se eu podia conhecer-te a outra pessoa, mas conhece a ti mesmo, saiba quem você é e seu limite. Essa é uma chave profissional e pessoal. Todos os meus alunos, orientandos, amigos, familiares, eu tenho a sensação, e eles devem ter a mesma comigo, que a gente fala da gente como se fosse uma personagem. Não é aquela pessoa. Conhece a ti mesmo. Olha com clareza no espelho e veja quem é você. Quais são seus limites? Físicos, financeiros, afetivos. Quais são seus desejos? Conhece a ti mesmo. Freud morreu em 39 em Londres, fugiu de Viena em 38. Freud morreu fazendo essa pergunta. Pouco antes do câncer consumir sua vida, Freud perguntou: por que as pessoas buscam a infelicidade? E quando a infelicidade chega, elas se surpreendem, como se fosse um acidente. A pessoa vai no lugar que ela não quer, almoço em família. Se submete à companhia que quem ela não quer, sogra, nora, cunhado, genro. Se irrita e volta no fim do domingo: ai, que saco, eu não sei porque eu estou assim. É óbvio, é óbvio.
Bom, você está se forçando a fazer uma coisa que não quer. E isto vai ter um peso. Eu posso me forçar a fazer o que eu não quero e ser feliz? Pode, muita gente faz isso com os filhos. Se força a fazer o que não quer e é feliz. Mas você tem que saber se você tem essa habilidade. Conhece a ti mesmo. Primeiro passo. Conhece a ti mesmo. Esta é uma questão importantíssima. Saber quem de fato sou eu, quais são meus limites, quais são meus desejos, o que eu realmente quero. O que eu realmente quero. Eu tenho pistas para isso. A inveja é a pista mais forte. Inveja não é vontade de ter o que o outro tem, isso é cobiça. Quando a pessoa me diz inveja branca, isso é só racismo, gente. Não existe inveja branca, não, que é boa por ser branca. Isso é só racismo brasileiro. A inveja nunca é positiva. A cobiça pode ser positiva. Eu cobiço o seu inglês, então eu vou estudar tanto quanto eu tenho um bom inglês. Ela pode ser um elemento, mas a inveja não é isso. A inveja não é eu querer ter o que você tem. A inveja é eu ter raiva da felicidade que você tem por ter aquilo. Isso é inveja. Inveja é a tristeza pela felicidade alheia. A inveja é um excelente elemento para eu me conhecer. Chega alguém e me diz, comprei um carro, bom. E eu digo, que bom. Nossa, que você seja muito feliz com este carro. Ou seja, a inveja vai me dar uma pista do que eu quero. E aí vem uma pergunta óbvia. Se meu objetivo é aquele carro, por que eu não vou atrás desse objetivo? E se não é, por que eu fiquei assim, mordido com isso? São pistas para eu me conhecer. Adiante, outra pista importante. O que eu realmente desejo? Realmente desejo. Eu digo isso para meus alunos jovens. Os homens em particular ficam envolvidos e pensando que o que eles realmente desejam são atividades sexuais múltiplas, com muitas parceiras. Depois, com o tempo, eles vão percebendo que a cama é o melhor lugar, uma pessoa dá mais foco, ser mais direto ao assunto. Leva um tempo para você tirar a ideia da suruba do seu universo. E finalmente você percebe que o melhor sexo da sua vida não foi com 5 ou 6, não, se o seu CPF for forte, não foi com 5 ou 6, mas foi com uma, ou com um, se você preferir. Ou seja, que os melhores momentos da sua vida não foram com gastos, não foram com investimentos altos, foram com coisas simples, muito simples. O que eu realmente desejo? Eu realmente desejo aquilo que me dizem para desejar? Quando eu entrevisto gente que vai ser monitor na Casa Saber, eu pergunto, o que você está lendo? Todos estão lendo Machado. Todos estão lendo livros, aí eu começo a perguntar dos livros, e nós vamos chegar mais a Paulo Coelho que a Machado. Porque as pessoas acham que devem ler Machado de Assis, mas elas mal entendem Paul Rabbit, Paulo Coelho. Ou seja, mal elas chegam naquele ponto. Então, o que realmente você deseja? O que realmente você gosta de axé, gente? Cai de boca. Cai de boca. Você acha a banda Calypso a melhor coisa já acontecido na música? Estranho, mas vá adiante nisso, né? Realmente, tudo é o seu desejo. O que você realmente deseja? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque geralmente eu desejo o que os outros desejaram para mim. Adiante. Outra questão importante, quais são meus valores? Eu quero trabalhar tanto, que eu tenha tanto dinheiro, mas não tenha tempo para a família? É uma opção de vida, se o dinheiro for um valor. Não, eu quero trabalhar meio período e ficar com a minha família? Perfeito. No primeiro caso, eu vou ter mais dinheiro e nenhum contato com a família. No segundo, eu vou ter mais contato e quase nenhum dinheiro para a família. Eu vou querer meio a meio, quase nunca dá, mas é uma possibilidade. Sempre o que eu desejo tem a ver com valores. Qual é o meu valor? Eu realmente gosto de acordar cedo? Eu gosto. Acordo às 4 horas todos os dias. Não é um sacrifício. Eu adoro acordar cedo. Logo, eu estou apto a ser camponês. Eu posso plantar. Não, camponeses acordam cedo. Eu não poderia ser porteiro noturno. Eu gosto de dormir cedo e acordar. Um amigo me dizia que eu dormia com as galinhas. Eu disse, não, quem dorme com as galinhas é você. Eu durmo no horário delas. Os valores são fundamentais para isso. Adiante. E a outra questão, além de valores, é o conhecimento, de novo, do que eu quero. Eu suspeito, e vou lançar isso para vocês como um desafio, que todos sabemos o que queremos. Por exemplo,
Devo investir mais nesse namoro ou nesse casamento? Ou isso é bananeira que já deu caixa? Devo reformar a relação e reencontrar um ponto de equilíbrio ou não dá mais? Todos que estão aqui nesse auditório têm alguém, ou até que acham que tem alguém, todas essas pessoas sabem essa resposta. Se eu devo investir, corrigir, aprofundar para melhorar, ou se eu devo dizer que é investimento perdido. Só que nós temos medo dessa resposta. Eu disse isso uma vez numa palestra, depois na semana seguinte o fotógrafo me procurou da palestra e disse: professor, larguei minha esposa graças ao que o senhor aconselhou. Não é isso. Não é isso que eu estou fazendo, gente. Se for, larguem. Se for, larguem. Mas o que eu estou dizendo, você tem essa resposta. Essa de fato é o emprego que eu quero? Esse é o emprego que eu quero mesmo ou eu estou aqui por inércia? Adiante. Pelo menos metade da vida depende das nossas escolhas. Metade da vida depende das nossas iniciativas, a outra metade não. É o acaso que decide por nós. Assim, a gente não é nem dono de tudo e nem assiste a vida rolar. Afinal, já que metade da vida depende de nós, que tal apostar nossas fichas para fazer acontecer do nosso jeito? Mas o que será que tem que acontecer para que ela valha a pena? Às vezes você reclama de não ter o que deseja. Outros reclamam de não desejar o que tem. Poucos se alegram com o que tem. Para alguns são sábios, para outros são gente sem futuro, sem carreira, sem perspectiva, sem aguerrimento, gente proativa, mas que é acomodada e preguiçosa. A verdade é essa, tem gente reclamando de tudo. E aí, talvez porque ter e desejar não garantam mesmo felicidade para todo mundo. Talvez a gente pudesse pensar nas coisas que faz, do que poderia. Não chegou lá, uma vida que quem sabe fracassou. Aí a promessa é que a vida terá sido incrível, porque cada segundo foi cavado no sentido de tirar de si mesmo o máximo que cada um consegue tirar. E assim, tem tanta gente que não descansou até tirar de si o máximo que a natureza podia permitir. Aí você imagina que essas pessoas, ao longo da vida, segundo a segundo, tiveram um colorido, um desafio, uma excitação, porque nunca estavam satisfeitas com o estágio alcançado e foram atrás do melhor, do melhor, do melhor. São pessoas incríveis e que conseguiram coisas prodigiosas. E portanto, a hora feliz é a hora que você que conhece a tua praia, que você que se conhece, que você que entendeu que a filosofia começa com a frase conhece-te a ti mesmo, você que procurou entender que tem coisas que são para você e coisas que não são para você, você que diagnosticou todas as tuas forças e as tuas fragilidades, você a cada segundo, você vai usar a vida para conseguir tirar de si mesmo a performance mais incrível, a performance mais perfeita que puder ter a cada instante. Dessa maneira, a cada segundo da vida, longe de esperar que ela passe rápido, ao invés de ficar olhando no relógio para saber quando é que vai acabar, surpreenda-se que o tempo tenha passado tão rápido. Assim, viva desejando a eternidade daquele instante.